um bloquinho de anotação, tem uma caneta também, um olhinho ungido para vocês guardarem de recordação do nosso seminário, e também tem um copinho. Esse copinho vocês vão utilizar para pegar água quando vocês tiverem sede, porque a gente não trabalha com copo descartável. Então cada um tem o seu copinho. Por favor, não esqueçam de trazer o seu kit amanhã. E vocês vão precisar para tomar água esse copinho, e posteriormente vocês vão guardar de recordação do nosso seminário, desse fim de semana maravilhoso que nós vamos passar aqui na presença do Senhor. Amém? Então, amados, o Ministério de Intercessão da SEV é um ministério pequeno. Hoje nós contamos com 10 intercessores, mas nada começa grande, não é verdade? Em 2016 eu passei por um tratamento de Deus na minha vida e o ministério meio que ficou estagnado. Mas em 2017 nós voltamos com toda a força e em março uma inquietação surgiu no meu coração que precisávamos de algo a mais. Precisávamos romper algumas barreiras, precisávamos avançar. E o projeto Vida Volta Redonda é a nossa cobertura e tem sido inspiração para as nossas vidas. O ministério do pastor Rodrigo Matias tem sido espelho para nós. E Deus colocou esse desejo no meu coração de trazê-lo aqui com a sua esposa, sua família, sua equipe, para nos abençoar este fim de semana. E aqui estamos, né? Aqui estamos. Eu creio que todos aqui têm um objetivo em comum. E o nosso único objetivo neste fim de semana é em prol do reino do Senhor. Estamos aqui em prol do reino do Senhor. Não é verdade? E porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém. E eu creio, queridos, que diante de situações que nós temos vivido nos últimos tempos, nós não podemos nos acomodar. O governador do universo, aquele que derramou o seu sangue pelas nossas vidas, ele tem nos chamado. Ele tem nos chamado a juntar-se a ele e, através da oração, nós mudarmos situações. Nós sabemos o poder que há na oração, na intercessão. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos 15, versículo 30, podia acender um pouquinho a luz aqui, amado? Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. O apóstolo Paulo, ele não se conformava com as situações que ele presenciava. E nós devemos ser assim. Muitas vezes nos acomodamos, muitas vezes nos engessamos em estruturas e ficamos ali engessados. Mas neste fim de semana eu creio, em nome de Jesus, que nós vamos quebrar essas ataduras. Nós precisamos sair da comodidade, nós precisamos sair das quatro paredes, nós precisamos sair do lugar comum. Eu não sei quanto a você, mas assim, eu sinto a necessidade de algo a mais em nosso ministério, especificamente no Ministério de Intercessão. E eu creio que esse fim de semana o Senhor separou para nós, para ampliarmos o nosso conhecimento, para ampliarmos a nossa visão. Eu creio que novos sonhos surgirão em nossos corações. Amém? Eu creio que novos projetos vão surgir. Amém? E novas estratégias, né? E eu convido a você, querido, discípulo, apóstolo, pastores, líderes de ministério, para subir mais alguns degraus comigo este fim de semana. Deus nos convida a subir mais alguns degraus, porque Ele quer fazer algo tremendo em nossas vidas. Há uma medida de poder de Deus para ser liberada sobre as nossas vidas este fim de semana, amém?
O Senhor quer nos usar nesse tempo com autoridade, com poder, com ousadia. Amém? Jovem, Deus quer usar você como intercessor nesse tempo. Fique atento, não se distraia. Então, é isso, meu querido. Vamos orar e adorar aquele único que é digno. Amém? Senhor, o nosso coração se encontra grato nesta noite. Paizinho querido, muito obrigada, Jesus. Obrigada porque estamos aqui reunidos como igreja. Porque entendemos que tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Senhor. As nossas fontes, todas as nossas fontes estão em Ti. Estamos aqui com o intuito, Senhor, o único intuito de ampliar o Teu reino. Oh Deus, nós queremos entregar este fim de semana em Tuas mãos. Oh Deus, eu creio que vai haver um desatar sobre as nossas vidas, sobre os nossos ministérios esse fim de semana. Eu creio que há uma medida de poder de Deus para ser derramada sobre as nossas vidas neste lugar. Oh Espírito Santo de Deus, fica à vontade em nosso meio. Sopra nos quatro cantos deste lugar. Oh Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és adorado neste lugar. Tu és desejado neste lugar. Espírito Santo de Deus, nós queremos declarar céus abertos sobre este lugar nesta noite, neste fim de semana. Oh Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Oh Deus, as nossas expectativas estão tão somente no Senhor. Tão somente no Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, seja livre em nosso meio. E à medida que te adorarmos, Espírito Santo de Deus, intensifica a tua presença em nosso meio. Intensifica a tua presença em nosso meio. Intensifica a tua presença em nosso meio.
com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem, 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 vem com o peso da tua glória, me cobrir tua rio de vida aqui. Que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória. Me cobrir tua rio de vida. Nesse lugar sobre nós, a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Te convidamos, vem. Te convidamos, vem. Espírito Santo, vem. Vem nesse lugar. Toma esse lugar. Te convidamos, vem, vem. Estamos disponíveis a ti, vem, vem. Vem como um vento impetuoso, vem sobre nós, vem. Vem com teu peso, vem com teu peso, vem com teu poder. Estamos te esperando, vem. Estamos te esperando, vem. Te convidamos, te convidamos. Fique à vontade nesse lugar. Oh, fique à vontade nesse lugar. Fique à vontade nesse lugar. Pode vir, pode vir. Toma-nos, Senhor. Toma-nos, Senhor. Vem, 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 vem. Queremos a manifestação do teu poder nesse lugar. Oh, queremos a revelação do teu fogo nesse lugar. Vem, vem, pode vir, pode vir. Estamos disponíveis. Estamos disponíveis, desejosos e ansiosos, desejosos e ansiosos pela tua presença. Oh,
Não temos medo, Espírito Santo. Não temos medo do teu fluir, não temos medo do teu agir, não temos medo do peso da tua glória. Pode vir sobre as nossas vidas. O Senhor já está presente nesse lugar, mas nós queremos que o Senhor venha sobre nós. Sentimos a tua presença aqui, mas queremos algo mais forte, algo mais intenso, Espírito Santo. Pode vir sobre nós. Não temos medo da tua nuvem, não temos medo do peso da tua glória, não temos medo da tua Shekinah. Pode vir, pode vir. Eu vejo a nuvem e entro nela. Eu quero ver tua glória como viu Moisés. Relances de luz, sons de trovão. Queremos essas experiências nesse final de semana, Senhor. Não temos medo, não temos medo. Mostra-nos tua glória, mostra-nos tua glória, mostra-nos tua glória, mostra-nos tua glória, Senhor. Tua beleza me encanta e perco em teus olhos. Eu quero andar na presença como andou Jesus. Tua glória me envolve. Eu sou coberto. Não tenho medo. Oh, não tenho medo. Oh, oh, mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória.
vejo a nuvem e corro pra ela. Eu vejo a nuvem e entro nela. Não tenho medo, não tenho medo, não tenho medo. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Eu quero olhar na face daquele que fica. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença. É o meu lugar. Em tua presença. Em tua presença, Senhor. Em tua presença, Senhor, é onde eu quero estar, é onde eu quero habitar, Senhor. Uma só coisa te pedirei, uma só coisa eu buscarei, que eu possa habitar diante da tua face todos os meus dias, todos os meus dias, pois eu descobri, Senhor, eu descobri que não há lugar melhor, não há lugar melhor, Senhor. Eu quero ficar, eu quero habitar. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Minha vida, uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Eu quero, Jesus, eu quero. Uma coisa, só uma coisa eu te peço, Senhor. Nada mais me importa, nada mais me importa. Só a tua presença me basta, Deus. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida. Só tu tens as palavras. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida.
adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Fogo aos teus ministros. Nós somos teus ministros. Não negue o teu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o teu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o teu fogo.
atenção, irmão. Preste atenção. Em uma reunião como essa, é impossível, inadmissível que o fogo não desça, que o fogo não caia. Como nós cantamos aqui, nós somos teus ministros. Não negue o teu fogo. Certa vez, Elias volta para Jerusalém, para Israel. E chegando lá, após 3 anos e meio de céu fechado por causa de desobediência e idolatria, Elias então se reencontra com vários profetas. 850 profetas, mais especificamente 450 profetas de Baal. E desses 450 profetas de Baal, intercessores, que eram homens de Deus, de oração, que andavam com Elias, que eram discípulos de Elias, que buscavam o Deus Todo-Poderoso, que serviam ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas num tempo de crise, 3 anos e meio com o céu fechado, não descia chuva, não descia nem sereno, nem orvalho, trouxe um tempo de crise sobre a nação. E por causa da crise, os profetas correram para dentro do governo. Os profetas correram para dentro do palácio e se venderam, se entregaram à idolatria de Jezabel. Começaram a servir ao Deus pagão de Jezabel, porque Jezabel começou a dar comida, dar bebida, dar lugar para os profetas dormirem. Mas enquanto o profeta do Deus Altíssimo estava lá no deserto, estava sendo alimentado por corvos, estava sendo alimentado por água no meio de um deserto. Mas aqueles profetas que eram profetas do Senhor se desviaram, oscilaram o seu pensamento, se venderam, se perderam. E então quando Elias volta, se encontra com eles, Elias faz uma proposta. Monta o altar, arruma o altar e invoca o seu Deus, a Baal. Se você acha que ele é capaz de resolver essa situação, de abrir os céus e fazer a chuva descer, invoque a ele aqui em cima do Carmelo. E então os profetas de Baal começaram a adorar, começaram a se sacrificar, dançavam, cantavam, faziam muitas coisas, mas o fogo não vinha, o fogo não descia sobre o altar, porque estavam adorando a Baal. Não estavam adorando ao Deus do fogo, ao Deus da água. Não estavam servindo ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque haviam se desviados. O próprio Elias disse: por que vocês oscilam entre 2 pensamentos? Se é Baal que vocês querem servir, então sirvam. Mas se é Deus, então sirvam. E eles nada responderam. E então ficaram ali adorando, servindo, e nada aconteceu. E se mutilaram, se machucaram, o sangue escorreu e nada aconteceu. Então, já passado meio-dia, desde manhã cedo, Elias pede licença, pede permissão, afasta eles do altar, conserta o altar, ajusta as pedras, prepara o altar, joga água sobre a lenha, joga água no chão, nas pedras, em todos os lugares, para garantir que aquilo não estava sendo forjado, que não era um fogo estranho, que não era o fogo de baixo para cima, que não era efeito especial, que não era show pirotécnico. E então Elias faz uma oração: Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Israel, Deus, faz o fogo cair nesse altar, para que esse povo saiba que há Deus na minha vida e que há Deus em Israel. E então diz a história que o fogo desceu, que o fogo caiu sobre o altar, como nunca visto antes. Mesmo um altar que havia sido molhado, as lenhas molhadas, nós sabemos que lenha molhada não pega fogo. Mas o sacrifício foi queimado, as pedras do altar foram queimadas, a lenha foi queimada, o chão foi queimado, e nunca se viu um fogo como aquele no altar antes. É inadmissível que o fogo não caia sobre as nossas vidas.
É inadmissível que o fogo não caia numa reunião como essa. É inadmissível que o fogo não caia lá na sua igreja, no seu ministério. É inadmissível que o fogo não caia na sua casa, na sua família. Porque nós não somos profetas de Baal. Muitos se venderam, muitos se perderam nesse tempo. Muitos se desviaram, muitos negociaram a sua fé, a sua unção. Se venderam para o governo, se venderam para o pecado, se venderam para tantas coisas. Mas ainda existe um povo que se chama pelo nome do Senhor. Ainda existe um povo verdadeiro, ainda existe um povo que, como o Senhor ensinou a Moisés lá em Levíticos, que ainda tem a chama acesa no seu altar, no seu coração, e em toda manhã tem levado a lenha, e o fogo do altar não tem se apagado. Ainda tem um povo que ora. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, e então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Deus, sara o Brasil, Pai. Sara o Rio de Janeiro, sara Macaé, Deus. Sara as igrejas, Pai. Sara as famílias, Senhor. Eis aqui um povo que se chama pelo Teu nome. Eis aqui um povo que não se vendeu ao sistema. Eis aqui um povo que não negociou, Pai, a sua unção com o governo, com o pecado, Senhor. Eis aqui um povo, Pai, que ainda serve o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Tu és o nosso Deus, Pai. Deus, então assim como foi com Elias, Pai, faça o fogo cair sobre as nossas vidas. Faça o fogo cair no nosso altar, no nosso coração. Faça o fogo cair aqui nesse altar. Faça o fogo cair nessa reunião, Senhor. Para que eles saibam que há Deus no Brasil. Para que eles saibam que há Deus nessa geração. Que há Deus no Rio de Janeiro. Que há Deus em Macaé. Que há Deus em Volta Redonda. Que há Deus em Carapebus. Que há Deus nessa localização. Que há Deus nessa geografia, Senhor. Deus, faça o fogo cair, Senhor, como nunca antes visto, Senhor, como nunca antes experimentado, Senhor. Faça o fogo cair, Senhor. Libera aquele anjo, Pai, aquele anjo que entrou na sarça, incendiou a sarça, e ela pegava fogo, e ela foi incendiada, mas não foi consumida, não foi consumida. Libera seu fogo, Senhor, libera seu fogo. Queremos queimar, Senhor, queremos queimar. Não nos negue o seu fogo. Nós somos Teus ministros. Somos Teus ministros. Nós somos Teus ministros. Queremos queimar. Queremos queimar. Nós somos Teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos Teus ministros. Queremos queimar. Queremos queimar. Nós somos Teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos Teus ministros. Queremos queimar. Queremos queimar. Há um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. E eu não quero descanso. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Vem e deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Vem, vem e deixa queimar, 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 deixa queimar.
queimar, e deixa queimar, e deixa queimar, e vem, responda-nos com fogo, Deus, responda-nos com fogo, Deus, responda-nos com fogo, Deus, vem nos queimar, vem nos queimar, vem nos queimar. Estamos aqui, Senhor, estamos aqui, Senhor, vem com teu fogo, incendeia-nos, incendeia-nos, consuma-nos, consuma-nos, Senhor, vem! Aleluia! Oh! Seja louvado, Senhor, o teu nome em todo tempo. Seja engrandecido, Yeshua. Receba nosso louvor, receba nossa adoração. Nós erguemos um trono de honra para ti, Senhor. Tudo é para ti, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Fique em nosso meio, Senhor. Tu és, Senhor. Tu tens lugar de honra, Pai, nesse lugar. Passeia, Pai, no nosso meio, toca nas nossas vidas. Transforma-nos, Senhor, de glória em glória, para louvor do teu nome. Só você que sente essa presença majestosa,
Aplauda Ele mais uma vez, em nome de Jesus. Libera um grito de júbilo! Oh! Aleluia, glória a Deus! Que noite, hein? Meu Deus, meu Deus! Isso é só o início do que Deus vai fazer no nosso meio. Amém? Eu estou com muita expectativa no meu coração para o que Deus vai fazer. Muito. Quando a gente cria expectativa no Senhor, Ele vem e faz. Deus, Ele está em todos os lugares, mas Ele só se manifesta onde Ele é adorado. Eu creio que nessa noite Ele falou para os anjos: ó, está vindo um som lá da terra. Os santos se juntaram lá na terra para me adorar. E está subindo um perfume, um aroma gostoso e suave às minhas narinas. Senhor. O Senhor se levantou do trono dele nessa noite, eu tenho certeza. E Ele está lá na pontinha do dedo, fazendo assim, olhando para a comunidade evangélica Vida. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e está sobre esse lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Vou chamar o pastor Rodrigo Matias, pastor, profeta, líder do Ministério da Intercessão, do Projeto Vida de Volta Redonda. Deus tem preparado, tem colocado algo poderoso no coração desse grande homem de Deus, e ele vai dividir aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele. Pastor, fica à vontade, está em casa. Graça e paz, queridos. Espero que Deus possa se revelar ainda mais para você nessa noite. Eu louvo a Deus porque quando nós adoramos a Ele, nós nos entregamos e Ele se revela a nós quando nós fazemos uma entrega. Toda vez que você faz uma entrega para Deus, Deus vai se revelar a você. E é impressionante quando nós fazemos uma entrega. No nível da entrega é o nível da revelação. Aquilo que você entrega a Deus vai determinar o nível que Ele vai se revelar até você. Quantos aqui não me conhecem? Levante sua mão. Então é bom me apresentar. Tinha um antigo hino de um cantor chamado Valdir Soriano, fala assim: eu não sou cachorro não. Já viu aquela? Brincadeira. Nunca foi crente, infelizmente. Mas Valdir Soriano falava, tinha essa canção, né? Eu não sou cachorro não. Não sou cachorro não, a gente tem um pedigree. Eu gosto de passar para vocês algumas coisas. Bom, meu nome é Rodrigo, sou líder da intercessão da comunidade evangélica Projeto Vida. A minha formação técnica é de técnica em química. Então eu sou um investigador, eu sou um cientista por natureza. Me graduei depois na faculdade em estudos sociais, com habilitação em história, que eu atuo inclusive nessa área. Sou também pós-graduado nessa área e doutor em teologia e filosofia. Mas aquilo que Deus me instiga e me faz é desenvolver pessoas. E o ministério de intercessão é um chamado, é algo que eu atuo já desde o ano de 1998 e tem me impulsionado, algo que Deus tem me levado a crescer cada vez mais. Mando aqui um abraço do apóstolo Joel para cada um de vocês. Quero louvar a Deus aí pela vida do pastor Havison, pastora Vanessa, estão aí se movimentando. Deus abençoe a vida de vocês. Suzana, pastor Marcos, obrigado por esse tempo aí também, Suzana como líder do Ministério de Intercessão. Que Deus abençoe. Vamos trabalhar, né, queridos? Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 4, versículo 23. Quero falar algo com você para despertar nesses dias que nós vamos estar aqui. Eu creio que Deus trouxe você para esse lugar por um propósito. E Deus vai manifestar esse propósito na sua vida, em nome de Jesus. João capítulo 4, versículo 23. Deus abençoe, tá, meu querido? Quantos acharam, digam amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então espera. Misericórdia é uma palavra hebraica
significa tempo. Toda vez que você fala misericórdia, Senhor, você está falando sobre mais tempo, Senhor. Eu preciso de mais tempo. Declara o seguinte, a palavra de Deus, lá em João capítulo 4, versículo 23. Fala que o Pai procura por quem? Os que o adorem em... Nós temos que entender uma coisa. Se Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores, é porque nós entendemos que no meio dos verdadeiros existem os... E quando nós temos essa noção, nós temos essa identidade, nós temos que entender que Deus, Ele está numa procura diferenciada sobre essas pessoas. Agora abra sua Bíblia, por favor, em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel 22, 30. Que fala o seguinte, a palavra do Senhor: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém... Eu quero diferenciar uma coisa com vocês nessa primeira noite. Nós falamos muito sobre os 5 ministérios. E é uma benção quando nós falamos do ministério dos pastores, mestres, evangelistas, profetas e apóstolos. Mas eu acredito que Deus, além desses 5 ministérios, Ele tem atuado e chamado pessoas na igreja para atuações em áreas distintas. A adoração é uma delas. Não confunda adoração somente e unicamente com o que foi acontecido aqui nesse altar. Aliás, de forma extraordinária. Eu espero que todos esses levitas estejam aqui amanhã de manhã. Tem uma palavra para vocês, mas hoje não. A grande questão é que a adoração independe de instrumentos, de vozes. É lógico que quando você tem um talento, uma habilidade, isso auxilia no processo de adoração. Mas a adoração é adorar a Deus por aquilo que Ele é. E a palavra de Deus declara que o Eterno, Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Deixa eu explicar algo para você, como um bom professor. Quando você procura, você sabe que você perdeu. Por exemplo, estou com um lenço, uso esse lenço, e na medida que eu vou caminhando, de repente eu deixo o lenço cair. Aí eu vou pegar o lenço, e falo assim, ih rapaz, cadê meu lenço? Então eu começo a... Aí eu falo, tá aqui o lenço. Por quê? O lenço estava comigo, eu perdi, e eu sei aonde buscá-lo, aonde procurá-lo. Assim são os adoradores. Eles estão na terra, e Deus está procurando por eles. E eu creio que aqui em Macaé, Deus já encontrou vários deles aqui em nome de Jesus. Quando nós falamos de intercessor, nós temos que entender algo diferente. Me permita explicar algo para você sobre o livro de Ezequiel. Ezequiel, a maioria dos teólogos fala que ele nunca foi militar. Eu ouso discordar de algum desses teólogos, porque nunca se vê tanto falando sobre formação militar e posicionamento militar como no livro do profeta Ezequiel. E Ezequiel, ele fala de figuras distintas, de 2 tipos de pessoas. Lá em Ezequiel capítulo 33, versículo 6. Abra lá novamente comigo, por favor. Vá um pouquinho mais para frente. Nós lemos o 22. Avance um pouco. Ezequiel 33, a partir do versículo 6. Ezequiel 33, a partir do versículo 6. Algo que nós precisamos entender hoje. Fala o seguinte: mas quando
O atalaia, em algumas versões está escrito sentinela. Vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e vier a espada e levar alguma pessoa dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da mão do... Você tem que entender que aquilo que foi falado lá em Ezequiel 22:30 é diferente do que está sendo falado em Ezequiel 33:6. Deixa eu explicar algo para você. Deixa eu pegar aqui duas pessoas. Vou pegar um vida abençoado aqui. Vem cá, varão. Vem cá, queridão. Deixa eu mostrar algo para vocês. Esse período aqui do profeta Ezequiel, nós temos que entender que Israel já estava passando por um período de cativeiro. Os muros tinham brechas. Os muros tinham o quê? E o que acontecia? Em Israel existiam dois tipos de soldado. Um que ficava no alto da torre. Sobe aqui, varão. Quando você for lá em Israel, alguns receberam. Eu vou dar mais uma oportunidade, pastor Marcos. Quando você for lá em Israel, você vai ver, eu estive lá, e é interessante quando você vê a questão dos muros. O muro era mais ou menos, a largura dele era mais ou menos como se fosse esse altar. Dá para você caminhar com pessoas ali em cima. E lá no alto ficava o atalaia. Porém, nesse período de Ezequiel, o muro tinha brechas, buracos. E o que acontecia? Tinham soldados que ficavam exatamente aonde havia aquele buraco, aquela brecha. E era interessante, porque Jerusalém não é uma cidade que fica na planície, no térreo. É uma cidade que fica no alto. Por isso que muitas vezes nós vemos na palavra de Deus quando fala, subamos a Jerusalém. Porque é verdade, nós temos que subir para poder chegar até a cidade de Jerusalém. Então o que acontecia? O atalaia do alto, ele tinha uma visão privilegiada. Porém, o guarda que estava no muro, ele não tinha essa visão. Apesar de Jerusalém estar no alto, a visão que ele tinha do nível do muro era muito complicada. Então o que acontecia? Geralmente, quando o inimigo furtivamente tentava se achegar por aquela brecha, esse sentinela alertava o atalaia. E o atalaia convocava todo Israel. Hoje eu não vou falar do atalaia. Pode sentar lá, queridão. Se você quiser saber, vem amanhã. Eu quero me concentrar no intercessor. Porque durante muito tempo nós temos que entender que Deus tem vocacionado o seu povo para propósitos específicos. E era aquilo que está escrito lá em Ezequiel 22:30. Existe alguém que se coloca na brecha. Existe alguém que é levantado por Deus por um propósito. Porque o adorador, Deus, ele procura. Porque ele sabe onde está. Agora, sabe o que a palavra de Deus fala sobre o intercessor? Deus não procura. A palavra de Deus declara que Deus vai lá. E Ele mesmo, o próprio Deus, encontra e o busca. E Ele mesmo, o próprio Deus, se coloca na posição. O período de Ezequiel, ele é tão difícil, que a palavra de Deus declara que durante esse período de Ezequiel, Deus não conseguiu encontrar nenhuma pessoa a quem ele pudesse colocar na brecha. Porque é diferente. Um adorador Deus procura, um intercessor Deus busca. Ele mesmo coloca no lugar. Nós temos que entender que todo intercessor, ele é levantado por um propósito. Deus o coloca em uma brecha específica para um propósito. Porque é necessário que alguém cubra aquela área específica para que a ira de Deus não possa ser derramada sobre um local. Deixa eu explicar algo. Vem cá, varão.
Vem cá, meu amor. Minha amada Ellen e o querido Romo. Eu vou fazer o seguinte, isso daqui vai ser Deus. Pega o manto aí, varão. Fica aqui, ó. De frente para Ellen. A Ellen tem uma causa. E o nosso querido Rômulo é um intercessor. Quando nós falamos de nos colocarmos na brecha, você tem que entender que o intercessor, ele sempre se coloca entre Deus e uma causa. Pode se virar para Deus, irmão. Eu aqui sou bobeira. Algumas pessoas falam o seguinte: não, eu estou intercedendo pela minha vida. Não, você está orando pela sua vida. Porque a intercessão é sempre em prol de outro. É sempre em prol da causa de terceiros, de outras pessoas. Então vamos supor que a Ellen está buscando um chamado. Tem um ministério abençoado, mas busca mais de Deus. Ela está querendo: Deus, me coloca num nível maior, num nível superior. Me mostra por que eu nasci. Me mostra o meu propósito nessa terra. Revela para mim qual é o meu chamado, o meu propósito nesse lugar. Só supondo. E a grande questão é o seguinte: que Deus, Ele vai ouvir a petição da Ellen. Mas quando se junta um intercessor a ela, a palavra de Deus declara que a petição da Ellen, falada por um intercessor, pleiteada a Deus, ela multiplica o seu poder. Entenda uma coisa. Vem cá. Existe um caminho entre nós e Deus. Quando nós estamos nesse caminho, estamos na palavra, estamos seguindo em oração, estamos buscando a Deus, estamos num seminário de intercessão, Deus nos abençoa. Mas de vez em quando nós temos algumas pessoas que saem do caminho. Quando uma pessoa que estava na presença não está mais, está na igreja e não está mais, qual o nome que nós damos para ela? Ok? Quem dirige aqui? Você, bom motorista, sabe que quando você sai de uma rua e vai para outra, você tem que passar por um pedaço, por um trecho, e tem um nome. Qual que é o nome? Por quê? Junta caminhos. Você tem que entender que quando uma pessoa está desviada da presença de Deus, o intercessor é esse elo de ligação. Entenda que existe um caminho. Pode virar para Deus mesmo, João. Existe um caminho. A pessoa se desviou desse caminho. O intercessor clama a Deus constantemente, ardentemente, para que a ira do Senhor não atinja aquele que está fora do caminho. Que isso, pastor? Eu vou falar para você daqui a pouco na Bíblia. A sua oração pela causa de pessoas, a sua oração pela cidade, impede com que a ira de Deus seja derramada sobre uma pessoa ou sobre uma geografia. E pasmem, a intercessão desse intercessor, buscando continuamente a Deus, não só retém a ira, mas faz com que a graça de Deus possa atingir essa pessoa, a tal ponto que ela possa voltar novamente ao caminho. Agora entenda uma coisa. Lembra lá que eu falei de Ezequiel 22:30? Que é onde falava de uma pessoa que se colocava na brecha. Sim ou não? Quando nós temos uma pessoa desviada, por exemplo, e o intercessor está clamando, buscando a Deus, orando pela vida dela, clamando: Senhor, faça ela resgatar, e ela volta ao caminho, precisa que o intercessor continue orando pela vida dessa pessoa para voltar aos caminhos do Senhor? Não. Senta lá, Ron. Por quê? Porque o propósito foi cumprido. Deixa eu falar uma coisa. E durante muito tempo aconteceu isso no meu ministério. Hoje eu estou com 2 pessoas aqui da minha equipe, e uma mais linda de todas aqui, sinto muito as irmãs que estão.
A primeira, minha esposa, Tatiana, faz assim, mozão, coisa linda. E o meu discípulo Luiz Cláudio, faz assim, Luiz Cláudio. E a minha filhinha Agnes, minha intercessora ali também. Deus abençoe. Você tem que entender que quando Deus nos levanta para um propósito,